quais as dicas que você dá para quem quer diminuir essa quantidade, por exemplo, de carne vermelha, ou mesmo zerar, e a gente fala daqui a pouco sobre isso, para que ela consiga ter um processo saudável? Boa. Primeira questão é que, culturalmente, a gente aprendeu que proteína é de origem animal. É proteína carne, proteína é ovo, é queijo. Ou seja, mostre os alimentos, a fonte de proteína da dieta. Tem sempre a foto lá de um pedaço de carne, um copo de leite. A velha pirâmide, né? Exato, é tradicional. E assim, é um desmerecimento enorme da nutrição, uma vez que todos esses animais que viraram as proteínas se alimentaram de todos os vegetais e eles não fizeram fotossíntese para fazer proteína, né? Ou seja, a base vegetal que fez os animais criarem todas as proteínas que a gente come através do animal. Mas todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não produz como animais humanos, quem produz são as plantas, exclusivamente. Tá? Então, ou seja, primeiro é um pouquinho necessidade de abrir um pouquinho a cabeça e revisar alguns conceitos para a gente poder, assim, passar por uma transição de uma redução, até se quiser eliminar os alimentos de origem animal, de uma forma mais segura. Porque quando a gente coloca tanto essa questão de que é só o alimento de origem animal que a gente reconhece como proteína, realmente a gente olha um buffet do self-service e a gente não acha as proteínas quando a gente não tem os alimentos de origem animal. Esse é um equívoco, tá? Então, prioritariamente, quando a gente pensa em reduzir, a gente tem que colocar alimentos, fontes de proteína no lugar. De onde vem? Principalmente das leguminosas. Né? Então, ou seja, você colocar, incrementar feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, eu vou acordar no meu café da manhã, eu vou tirar o queijo cottage, que eu posso colocar do lugar. Eu vou colocar um tofu, eu vou colocar um hummus, que é uma pasta de grão de bico, que pode ser feito com feijão branco, com lentilha rosa, que é uma delícia. Então, é criar uma mudança de hábito nesse aspecto. Né? E saber que, por exemplo, arroz, feijão, legumes e verduras. A questão aqui é você adequar a quantidade, Márcio, que eu acho que o erro é esse, que você tira a carne, você não tem você tira a carne do prato e você vai lá e você não põe o suficiente de calorias de arroz e feijão, vamos dizer assim, para poder bater a meta calórica do prato e aí entregar a quantidade suficiente de proteína também. Né? Esse é um erro. Então, aí as pessoas tendem, né, respondendo a sua pergunta, a achar que tem que colocar algum alimento, inclusive os industrializados, que imitam alimento de origem animal, no lugar da proteína. Se você quiser, você faz, mas não existe uma necessidade de se fazer isso. É só você lembrar que as leguminosas são boas fontes de proteína, que nos cereais, por exemplo, também tem proteína, nos vegetais que vai comer, e você aumentar esse volume. E, vou comer muito mais, vou engordar. Não, eu tô falando de aumentar. Volume maior. Porque leguminosa, cereal, vegetais, tem muita água. Você cozinha um feijão, ele faz a conversão dele vezes 3. O que é vezes 3? Ele cresceu dentro da panela? Não, é água. E aí, como faz muito volume, as pessoas têm medo de que acham que é mais calórico. Mas, normalmente, a carne, ela tem pouca água e ela concentra mais gordura. 1 grama de gordura. Exato, tem o dobro de calorias. Exato. Então, esse é um grande erro. A pessoa vai lá, tirou um pedacinho assim de carne, né? E que para eu bater a mesma quantidade de calorias dela, de arroz e feijão. É um pedacinho de arroz e feijão. E tá tudo bem, né? Então, essa é uma pergunta que eu queria te fazer, né? A questão do arroz e feijão, que para mim, essa dupla é a mais subestimada da alimentação. Eu arrumei brigas assim por causa disso, mas eu trabalho hoje, um dos meus trabalhos, eu trabalho no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que é um órgão do governo federal de participação da sociedade civil para a gente monitorar as questões relacionadas à alimentação do governo federal. As políticas contra a fome, a questão das políticas públicas, merenda escolar e tudo mais. Eu sou uma das conselheiras, né, e tudo mais. E eu tenho acesso a dados, né, populacionais, os dados do POF, né, que é o de orçamento familiar, os dados do Vigitel e tudo mais. E a gente vê, infelizmente, ano a ano, o brasileiro come menos arroz e feijão e principalmente come menos feijão. Né? Por quê? Eu acho que eu traria aqui praticamente 3 motivos pela redução do consumo de feijão. O primeiro deles
porque existe um desmerecimento cultural enorme da nossa alimentação. A gente tem uma síndrome meio que de vira-lata, né? Querendo comer as coisas, assim, ultraprocessado como um símbolo de status. O mesmo, eu vou comer uma pasta italiana, eu vou comer um não sei o quê, e a comida cultural e cultural brasileira se perde. A gente não tem, a gente desmerece a nossa cultura alimentar e é uma tristeza porque ela é muito linda. Segundo, a gente tem uma questão do não reconhecimento nutricional. As pessoas têm pouco conhecimento sobre as fontes nutricionais e acabam desmerecendo o arroz e feijão como se fosse uma base e que não entrega a nutrição que deveria. E terceiro, por uma questão de que a mulher, que normalmente é quem culturalmente cozinha na casa, tá ali no trabalho. E aí tá no transporte público. E de verdade, você cozinha feijão na panela de pressão, de molho, panela de pressão, é mais fácil talvez cozinhar um macarrão e colocar uma salsicha, um atum, sei lá o quê, que é mais rápido. Concordo. Mas aí eu vou em 2 pontos. Tá? Primeiro, muita gente hoje pede comida por aplicativo. Sim. Você tem o arroz e feijão no aplicativo. Então é difícil. Eu sou a prova viva de que 80% das vezes que eu peço tem arroz e feijão. E a segunda coisa, que é um pouco polêmica, mas eu sempre gosto de trazer aqui, você hoje tem o feijão nessas embalagens Tetra Pak, que não tem nenhum tipo de conservante, nada, e que fica muito simples você, sei lá, colocar ali, esquentar e ter na alimentação. E aí entra preconceitos, né? Tá na caixinha, então não é bom. E aí isso não afasta também o consumo? Também, ou seja, você vê, por exemplo, na Europa, inclusive nos Estados Unidos, o consumo desses alimentos pré-prontos é altíssimo. Eu mesmo, né, sendo vegana, quando eu viajo, por exemplo, eu viajo e tudo mais, eu acabo ficando sempre Airbnb, eu compro, por exemplo, feijão, grande bico, ervilha, lentilha, enlatado. Eu abro a lata, tá pronto, não tem o processo inteiro de deixar de molho, ter uma panela de pressão, o tempo e tudo mais. E o custo é relativamente baixo. Daí tem o Tetra Pak, tem as embalagens Pound, que são em atmosfera modificada, né, que são pasteurizados, que ficam a temperatura ambiente. Com certeza, eu arrumei uma encrenquinha na internet recentemente com relação a isso também, porque uma médica, né, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Tem que falar. Médica falando que quando você abre uma lata, você perde anos de vida. Eu falei, moça, explique-me mais sobre isso. Eu trabalho na indústria de alimentos. Desconhecimento total dos processos. De processo, né? Hoje a gente tem os enlatados, né? As caixinhas Tetra Pak em vagem asséptico, em autoclavado, que, mata tudo que é micro-organismo e deixa a temperatura ambiente um alimento fresco, sem uso de nenhum aditivo. Isso gente, é a praticidade que a gente tem. Um desconhecimento muito grande. Quando você coloca esse medo nas pessoas, aquilo serve como uma justificativa para o indivíduo que não tem um estilo de vida tão bom falar, tá vendo? A culpa Era isso, a culpa não é minha, eu terceirizo a culpa, né? E eu lembro quando eu fiz uma intervenção em Jaguariúna, no evento inaugural, sei lá, tinha 10, 12 mil pessoas na praça e tal, e eu levei um pote desse tamanho assim, falando que era o suplemento mágico que todo mundo ia ter que consumir. Quando eles abriram, tinha arroz e feijão. Nossa, parabéns. Muito bonito. Não é? Porque, fonte de fibra, você tem uma boa quantidade de proteína, você não tem alta quantidade de gordura. Exato, acessível. Acho que a acessibilidade, quando a gente fala de saúde num país tão desigual que nem o nosso, né, Márcia? A gente tem que trazer elementos que sejam realmente acessíveis. Ou seja, não adianta a gente falar, vamos comer a quinoa com não sei o quê do... Cara, pera, né? E uma coisa que você falou é da quantidade, né? Quando você põe uma boa quantidade de arroz e feijão, você fica saciado por muito tempo. Aí a pessoa tem aquela sensação, eu exagerei. Não é. É porque você teve ali um volume grande que te dá uma plenitude gástrica, você tem uma quantidade de fibras que vai segurar isso. E essa desinformação é que leva as pessoas... Assim, a saciedade... ela se dá por diversos mecanismos. Não é, então, ou seja, por que um prato, um arroz, um bife que tem a gordura e uma batata, eu comi, tenho saciedade. Porque você tem uma dosagem proteica interessante, você tem mais gordura. A gordura e a proteína ficam mais tempo no estômago digerindo, tem todos os processos para você poder quebrar. Enquanto realmente as fontes livres de carboidrato, elas digerem mais rápido. A amilase está na boca, ela começa a digerir aqui.
Acontece que as fibras, normalmente na natureza, esses carboidratos, os amidos, a frutose, que vem das frutas, por exemplo, elas sempre, se eu pegar a matriz alimentar, que é o alimento, uma fruta, um arroz, um milho, até mesmo um feijão, uma leguminosa, você não tem esse açúcar solto, você tem sempre empacotado com a fibra. E, infelizmente, a gente aprendeu a comer alimentos refinados, a gente separou tudo isso e isso não é bacana. Mas se eu como a comida de verdade, o arroz como ele é, o feijão como ele é, eu como uma banana como ela é, uma maçã como ela é, essas fibras elas retêm, lá no estômago, elas inflam de água. Elas criam como se fosse um processo meio que uma geleia. E essa glicose não vai passar direto para absorver. Então, o arroz e feijão, nesse aspecto, ou seja, você vai comer, então a saciedade vai se dar porque tem fibra, você tem a questão do volume, que é outra forma, quando você tem o preenchimento estomacal, plenitude. Começou a distender aqui, manda um recadinho, opa, comemos. Então, por exemplo, quando você tira a carne e você come mais arroz e feijão, talvez você não tenha saciedade pela quantidade de gordura. Você tem pelo volume. Exato. E caloricamente, a gente está falando de uma condição isocalórica, a mesma quantidade de calorias. E o que engorda uma pessoa é a quantidade de calorias que ela come, né?